Olá, estamos aqui em mais um Papo de Seguros, falando de um assunto importantíssimo que se comenta muito no mercado hoje entre as empresas, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa convidada de hoje é a Maiara Bonetti Fenili. Tudo bem, Maiara? Tudo bem, boa tarde, Eunice, boa tarde a todos. Ela é advogada, especialista em seguros e na Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente vai tentar entender um pouquinho o que essa lei traz hoje para as empresas, qual é a polêmica que existe entre essa lei. E a Maiara veio aqui hoje contribuir um pouco com o consumidor, com o empresário que tem interesse em conhecer um pouco mais da lei e também com o corretor de seguros para entender um pouco mais da ligação dessa lei com o seguro de riscos cibernéticos. Maiara, o que você pode falar sobre, de maneira geral, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados que todos chamam de LGPD? Dionice, essa lei, ela se preocupa tão somente com os dados pessoais. Ela não engloba os dados de pessoas jurídicas. Para esses dados, né, de pessoas jurídicas, tem outras leis que tutelam. Mas é importante também mencionar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é a única que trata sobre os dados pessoais. Na verdade, ela veio para complementar essas outras leis esparsas que já tratam desse assunto. Então, ela veio para complementar e não para concorrer. E Maiara, me diz uma coisa, então, na verdade, as empresas que precisam se preocupar com esse tipo de adequação, né? Porque se fala em adequar-se à lei até agosto de 2020. Isso, agosto de 2020. As pessoas que tratam de dados pessoais é quem tem que se preocupar? Exatamente. Se a sua empresa, ela trata dados pessoais, ela tem que se adequar a essa lei. Mas é importante mencionar que essa não é a única lei que trata de dados pessoais. Nós temos outras leis esparsas que tratam desse assunto. Então, a LGPD, ela não veio concorrer com essas outras leis. Ela veio, na verdade, para complementá-las. Legal. Então, aqui, falando para leigo, a empresa que está nos assistindo agora, um empresário que tem o seu pequeno negócio, seja ele de qual tamanho for, é importante salientar que essa lei ela entra em vigor para quem trata de dados pessoais. Então, para essa pessoa que está nos assistindo, o que a gente poderia dizer para ela o que é dado pessoal? Quais são os dados pessoais? Dado pessoal é tudo aquilo que identifica uma pessoa. É toda aquela informação que identifica uma pessoa. É um nome, um CPF, um endereço, e-mail, IP, enfim, tudo que tu pode identificar ou tornar identificável uma pessoa, isso é um dado pessoal. Legal, então o corretor de seguros, por exemplo, quando ele pega o nome do cliente, o telefone, o e-mail, já está tratando dado pessoal. Já está tratando dado pessoal. E isso, qualquer empresa de qualquer atividade, ela vem de encontro a essa necessidade e obrigatoriedade de adequação à lei. Exatamente. Qualquer empresa, qualquer setor que trate dados pessoais, não importa o tamanho, vai ter que se adequar à lei. Olha a importância dessa lei. Tem muita gente que não sabe nem o que quer dizer a sigla. Eu trouxe esse tema aqui hoje porque é um tema que a gente tem falado muito, é um tema utilizado em diversas atividades, ou seja, não é só atividade de tecnologia, não é só atividades de e-commerce, ou seja, qualquer empresa ela vai ter que se adequar a essa lei. E para isso é fundamental a presença de um advogado especialista, que é o caso da Maiara, que entenda exatamente como fazer para adaptar essa empresa e deixar ela adequada, a gente chama assim, adequada à legislação que entrará em vigor. Isso, porque, Dionice, a lei ela traz uma série de requisitos que tem que ser cumpridos. É uma lei bastante complexa, então tu tem que fazer todo um mapeamento de dados, tu tem que entender o negócio, tu tem que entender qual é o modelo de negócio da empresa, para então poder adequar fazer todas as documentações, todos os termos, políticas de privacidade, enfim, é uma série de documentos, é uma série de medidas que tem que tomar, que não tem como fazer isso sem uma ajuda multidisciplinar, eu chamo, porque tem que ter um advogado, tem que ter uma pessoa da segurança da informação, tem que se envolver com o RH da empresa, tem que ter bastante setores envolvidos nisso. A Maiara colocou um ponto agora que eu acho muito importante também salientar, que é o RH da empresa. Ou seja, mesmo aquela empresa que não tem e-commerce, que não pega dado de cliente, se ela tem funcionário, ela já precisa se adequar à lei. Isso quase ninguém está se apercebendo da importância. E quase todas as empresas têm um funcionário, pelo menos. Não é? Exatamente.
Então essa informação é um ponto relevante que o empresário que está nos assistindo deve considerar. Hoje, as empresas elas correm um risco sério de não estar adequado à legislação, porque em agosto de 2020 será tomada algumas medidas que já foi sancionado pela legislação, onde o empresário sofrerá multa, notificação, dentre outras sanções penais legais, e que tem muita gente aí esperando chegar perto de agosto de 2020 para se adequar. Qual é o conselho que tu dá para esse empresário? Exatamente, assim, ó, Dionice, na verdade, as empresas, elas têm um grande risco de sofrer sanções administrativas, que são essas que podem ser imputadas pela autoridade nacional. Só que elas também correm o risco de sofrer sanções cíveis, como reclamação, pedidos de danos morais, enfim. Só que, na minha opinião, o pior risco para a empresa é o reputacional. Porque um problema de imagem, né, um problema reputacional da empresa, ela pode inviabilizar futuros negócios. Sim. E isso, na minha opinião, é muito mais grave para uma empresa do que talvez uma sanção administrativa. Não, claro, com certeza as multas são altas, mas para mim a reputação é o maior impacto. Que são os bens intangíveis que a gente fala que a empresa tem, que é a propriedade intelectual dela, é a marca. E isso tudo, gente, além de estar da importância de estar bem adequada à legislação, ter um bom advogado, ter um bom profissional de tecnologia para implementar toda a segurança cibernética dentro da lei. E ainda, só fazendo uma observação, é muito importante observar que nem todo profissional de TI ele está apto a fazer a segurança da informação. Sim. Muitas vezes o funcionário da TI não entende de infraestrutura, não entende de segurança da informação. Sim. Então, por isso que tem que estar atento também a isso. Se a sua equipe de TI está preparada para isso, para fazer essa proteção digital que a gente chama, né? É um tema bem importante isso, porque assim, como um médico, vamos dar o exemplo do médico. O médico tem as especialidades dele. Toda profissão tem as especialidades, e aí o que a Mayora coloca, o advogado tem que ser especialista, a pessoa da segurança cibernética tem que ser especialista, e o profissional corretor de seguros também tem que ser um especialista em riscos cibernéticos, porque ele sabe que, por exemplo, o seguro cobre essa questão de danos à imagem. Pois é, falando nisso, Dionice, eu até queria te fazer uma pergunta. Porque assim, por mais que tenha a lei, a gente sabe que não dá para esperar até agosto de 2020 para se adequar, porque os requisitos são inúmeros, é muita mudança que tem que ser feita dentro da empresa, tem que treinar a equipe, tem que treinar funcionários, tem que mudar a cultura da empresa, Isso aí. É muita coisa para fazer mesmo e não tem como deixar para agosto de 2020. Ainda assim, nós sabemos que ninguém está 100% protegido digitalmente. Sim. E aí eu queria saber no que os seguros pode contribuir com isso. O seguro, gente, ele entra para mitigar esses riscos, ou seja, tudo aquilo que tem um gap de proteção, ele não está protegido 100%, porque não tem como proteger tudo 100%, e os hackers, os crackers, eles estão o tempo todo trabalhando essa parte de quebra da segurança da informação. O seguro ele vem para mitigar esse risco. Então a empresa, ela contratando o seguro, ela tem várias coberturas onde ela está amparada. Desde o início da violação, essa negociação com o hacker que comete o crime de extorsão, por exemplo. Além disso, tem danos da imagem, o vazamento, a recuperação do próprio software, tem uma série de coberturas, custos de defesa, honorários advocatícios, a reclamação de terceiros, enfim, ela tem uma série de coberturas que ampara o cliente, a empresa, e muitas vezes ela faz com que essa empresa ela não deixe de existir, porque quando existe um vazamento de informações pessoais de terceiros, essa empresa ela é obrigada a fazer duas coisas: notificar a autoridade legal e notificar as pessoas que foram vazadas as informações. Então muitas vezes a gente vê aí, o Facebook vazou, o Google vazou, enfim, tem várias notícias aí, bancos que estão vazando informações. Então eu pergunto se a tua empresa está realmente protegida 100%. A minha não está. Eu tô adequada à legislação, tem aí todo um trabalho aí dos nossos colegas aí por trás.
mas ninguém está 100% protegido, porque existem essas figuras que são os crackers, os hackers, vamos dizer, do mal. Os caras são pessoas que são criminosos que estão vazando informações, buscando informações o tempo todo, seja para vender, seja para violar em função de concorrência, e aí tem N motivos que se eu ficar falando aqui, eu fico falando a noite toda. Mas não vem o caso. O que vem, o caso importante, e o que é muito importante é procurar um corretor de seguros especialista, que entenda muito bem do produto, que tenha parceiros como o caso da Maiara, que é uma advogada especialista que adapta a empresa à lei, né? O Edinaldo, que ele faz toda a adequação da proteção de segurança cibernética, e aí o corretor entra para mitigar o risco. E é importante dizer, né, Dionice, que na verdade não é um produto fechado, né? Tu consegue personalizar ele conforme os gaps, né? Exatamente. E dependendo da segurança que a empresa tem, com certeza a negociação com a seguradora fica um pouco melhor. A análise do risco dela vai influenciar no custo final do seguro. E Maiara, se for para dar um conselho para essas empresas que estão assistindo, né, qual conselho você daria hoje ligado à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, o conselho que eu dou é que não deixem para a última hora para se adequar à lei, porque realmente os requisitos são muitos, é muita mudança que tem que ter dentro da empresa, inclusive mudança cultural mesmo, e a gente sabe o quanto é difícil mudar a cultura, né? E busquem ajuda, busquem se informar sobre a lei, busquem ajuda de especialistas, busquem estudar sobre o assunto, leiam a lei se for necessário, que eu acho que é necessário. Não é uma lei muito grande, ela é complexa, é claro, mas é bom ler para vocês terem entendimento dela e aí poder buscar ajuda mais direcionada sobre isso. É isso, o importante é estar sempre bem informado, porque hoje o capital intelectual, ele é o bem mais valioso que o cidadão tem e as empresas também. Então, busque se aperfeiçoar, busque estudar, busque se capacitar mais para gerir o seu próprio negócio. É fundamental que você não entre leigo no assunto, e aí até para que você escolha um bom profissional, se você não tiver leigo no assunto, você vai conseguir discernir se o profissional realmente que você está contratando é bom ou não, porque você vai entender um pouquinho e vai conseguir perceber se ele sabe ou não sabe do assunto para fazer as perguntas certas, não é mesmo? Exatamente. Então, quero te agradecer, Maiara, pela presença aqui conosco, nosso Papo de Seguro, com um tema tão rico, tão importante e tão comentado, só que a gente percebe assim que é comentado, às vezes, muito no ar, as pessoas não estão entendendo bem o que estão falando, e você é uma especialista no assunto. Exatamente. Tem muita gente surfando a onda, né, como a gente costuma dizer. Mas eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre esse tema que realmente é muito importante. Assistam a gente aí por aí no YouTube, nas redes sociais, que a gente vai estar trazendo mais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre Cybersecurity e sobre seguro de riscos cibernéticos. Então, até breve no nosso próximo Papo de Seguro. Tchau, tchau.